Oi gente, Silvana Lages. Acabei de fazer uma visita aqui a caves do vinho Calen, vinho do Porto Calen. E foi uma maravilha. O Sérgio, que foi o nosso guia, alguns trechos vocês vão poder apreciar aqui ao final, nos explicou muita coisa sobre o processo de fabricação. Ele nos contou toda a história de como, não só a história da empresa, como que funciona, a questão dos valores, dos tonéis de carvalho, de quantos anos que leva para o aprimoramento, para chegar nesse sabor, todo o processo. Na verdade, ele contou pra gente que os vinhos do Porto, eles não são do Porto, né? Eles são fabricados na linha Douro. Depois eles vêm para aqui para uma cidadezinha que é uma cidade, acabei de esquecer novamente o nome da cidade, me perdoe, que é do outro lado do Rio de Porto, né? Mas que não é necessariamente Porto. Mas o que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Depois desse tour que ele deu, que ele mostrou pra gente processo de fabricação, que ele mostrou custos, ele mostrou aqui, por exemplo, ó, nesses tonéis aqui, esses maiores, é tanta informação que eu acabei esquecendo. Esses que são os grandões, esses tem outros nomes. Aquele ali tem 30 mil litros, 250. Tem um lá de 60 e tantos mil litros, que eu também mostrei num vídeo aí pra vocês. O que aconteceu? Eu nunca mais na minha vida vou falar que um vinho é caro. Porque diante de todo esse processo de fabricação, de tudo isso, não é caro, é o valor agregado que tem ali. E não é só agregado não, de custo mesmo. Imagina o custo para você armazenar um vinho por 100 anos. Você tem noção do que é isso? Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu fiquei sabendo da história e que eu fiquei sabendo de todo o processo, eu valorizei mais o produto. Já gostava, já apreciava, mas eu não vou achar caro. E aí eu faço uma reflexão com vocês. Conte a sua história para o seu cliente. Mostre para ele todos os seus custos, tudo que você investe em você, tudo que você faz para justificar o custo do seu valor. Mas para isso, você precisa se potencializar. Você precisa de fato trabalhar o seu valor, porque aqui a gente vê realmente o valor que nos é entregado. Porque quando você conta, quando você mostra e deixa claro para os seus clientes tudo que você faz, tudo que você procura de novos conhecimentos para agregar valor para ele, eles vão perceber isso e não vai mais falar que é caro. Às vezes eles não vão te contratar porque não está dentro das condições deles, mas eles não vão falar que é caro. Eles vão falar assim, esse valor justifica, mas não está acessível para mim no momento, não dá para mim. Mas não vai falar assim, esse serviço é caro, isso é caro. Então, conte a história, que contando a história, as pessoas vão conseguir perceber todo esse valor que tem aí. Eu, por exemplo, não vou reclamar. E ainda desfrutei, conheci muito mais. Hoje eu entendo um pouco mais, então você faça o seu cliente entender um pouco mais do seu serviço. E até, por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, vinho do Porto, eu leiga, cheguei aqui e achei que o vinho do Porto era só aquele bem de cor escura, né? E não é, tem o branco, ali não tem o branco agora, tem o branco que ele é aperitivo, é feito antes, aquele de tom mais escuro, né? Ele é digestivo, é pro final da refeição. Eu nem sabia dessa nova modalidade. Então, cuidado também, porque às vezes você está divulgando só um dos seus talentos, só um dos seus produtos e está deixando os outros um pouco desconhecidos. Eu, por exemplo, apreciei mais ainda o que é o aperitivo, o branco, divino. Como a gente está longe, não pode ficar levando, e eu também sou uma pessoa bem dosada para bebida, eu acho que eu vou escolher levar o branco. Ei, Sérgio, estou falando de você aqui agora. O Sérgio apareceu ali, ó. Ele é que nos guiou. Tudo bom, Sérgio? Obrigada. Nada, obrigado. Estou agradecendo por todas as explicações e falando o seguinte, que como é lindo saber da história, porque a gente nunca mais vai falar que o produto é caro. Exatamente. Porque aí a gente sabe como é que funciona, o que leva, quantos... Opa, não estou nem mostrando o Sérgio aqui direito. Quantos anos que se leva para poder fazer... Sei que o vinho é normal que tenha um determinado preço, porque todas as coisas inerentes à produção do vinho, quer o cultivo da uva,
a apanha da uva, a adição da aguardente, os anos que o vinho fica aqui parado, sem ser mexido, são tudo coisas que valorizam, por isso é normal que o vinho... Não. E todos os critérios, e aqui, gente, desculpa, porque eu tô conversando com ele aqui, às vezes a câmera ficou meio doidinha. E ainda tem o problema de às vezes, da enchente. Então, todos esses riscos que tem que ser compensados Exatamente. no negócio. Então, eu fiz uma comparação com o negócio pessoal, que se as pessoas contarem as histórias delas para os outros, eles vão começar a valorizar mais. Como eu saí daqui hoje valorizando. Muito, muito mais. Então, conte a sua história e as pessoas vão te valorizar e não vão falar que é caro. Gente, o Sérgio, se vocês vierem aqui, não deixem de vir a Kallen. Ele é incrível. Não foi eu, ela é que falou. Ele é incrível, uma simpatia. Foi uma delícia fazer a visita com você. Muito obrigado. Muito prazer. Eu que agradeço. Dê cá um beijinho então. Oh. Um beijinho. Um beijo. Até mais. mais. Tchau, obrigada. Gente, é isso, tá vendo? Teve até participação no final. E desculpa que eu virei aqui, porque eu tava conversando com ele e nesse bastão do selfie aqui, às vezes eu me perco. Beijo grande, valorize e conte sua história.